Bem-vindos ao canal, a Bíblia dos Reis. Aqui você vai ficar sabendo tudo que a Bíblia relata desde a criação até os dias de hoje. Do Gênesis até o Apocalipse. E o que a história não te contou? Os reis revelam para você verdades ocultas nos textos que só o Midrash hebraico te revela, histórias ou ficção, mitos ou realidade. Se inscreva no canal e vamos ao vídeo. A Bíblia menciona muitos reis, mas alguns dos mais importantes são Saul, o primeiro rei de Israel. Ele foi escolhido por Deus para liderar o povo de Israel, mas acabou sendo rejeitado por Deus por sua desobediência. Davi, o segundo rei de Israel. Ele foi um grande líder e guerreiro, e é considerado um dos maiores reis da história de Israel. Ele também foi um grande poeta e compositor, e muitos de seus salmos ainda são usados pelos cristãos hoje em dia. Salomão, o filho de Davi e Batseba. Ele se tornou rei de Israel depois da morte de seu pai, e foi um rei muito sábio e próspero. Ele construiu o Templo de Jerusalém e foi o autor de muitos livros da Bíblia, incluindo o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes. Ezequias, o rei de Judá durante o reinado do rei assírio Senaqueribe. Ele foi um grande líder e reformador religioso, e conseguiu impedir que a Assíria conquistasse Judá. Josias, o último rei de Judá antes do exílio babilônico. Ele foi um rei piedoso e temente a Deus, e tentou restaurar a adoração pura a Deus em Judá. Esses são apenas alguns dos muitos reis que a Bíblia menciona. Cada um deles teve sua própria história e sua própria contribuição para a história de Israel. Hoje na Bíblia Reis nós iremos falar sobre a criação do mundo, ou planeta Terra. Poderíamos acrescentar a palavra mundos até porque Deus não criou só um mundo. Isso você pode encontrar no livro de aos Hebreus capítulo 11 versículo 3 onde ele diz: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito daí que é aparente. Se você prestou atenção no texto, poderíamos dizer que a Terra não foi o único mundo que Deus criou. A criação do mundo é um tema central da Bíblia e é narrada no livro de Gênesis. O relato da criação em Gênesis 1 é dividido em 7 dias, e cada dia é descrito como uma ação de Deus que traz ordem e beleza ao mundo. No primeiro dia, Deus criou a luz e a escuridão. No segundo dia, ele criou o céu e o separou da terra. No terceiro dia, ele criou a terra e as plantas. No quarto dia, ele criou o sol, a lua e as estrelas. No quinto dia, ele criou os peixes e as aves. No sexto dia, ele criou os animais terrestres e os seres humanos. No sétimo dia, ele descansou. O relato da criação em Gênesis é uma história de ordem e beleza. Deus criou o mundo com um propósito e um plano, e cada dia da criação é uma etapa no cumprimento desse plano. O relato da criação também é uma história de amor. Deus criou o mundo porque Ele queria, e Ele criou os seres humanos à sua imagem e semelhança. O relato da criação em Gênesis é um texto que tem sido interpretado de muitas maneiras diferentes. Para alguns, é um relato literal da criação do mundo. Para outros, é uma metáfora ou uma parábola que nos ensina sobre a natureza de Deus e sua relação com o mundo. Independentemente da forma como o interpretamos, o relato da criação em Gênesis é um texto poderoso que nos inspira a contemplar a obra de Deus e a sua grandeza. Aqui está um resumo dos eventos da criação, conforme narrados em Gênesis 1. Dia 1, Deus cria a luz e a escuridão. Dia 2, Deus cria o céu e o separa da terra. Dia 3, Deus cria a terra e as plantas. Dia 4, Deus cria o sol, a lua e as estrelas. Dia 5, Deus cria os peixes e as aves. Dia 6, Deus cria os animais terrestres e os seres humanos. Dia 7, Deus descansa. A criação do mundo é um evento maravilhoso e misterioso que nos ensina muito sobre Deus e sua natureza. É um texto que tem sido interpretado de muitas maneiras diferentes, mas que sempre nos inspirou a contemplar a obra de Deus e sua grandeza. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho, e compartilhe o vídeo e o Profeta volta com vídeos novos.
A profecia do Apocalipse é uma crença religiosa que o fim do mundo está próximo. Essa crença existe há séculos e foi expressa de muitas maneiras diferentes. Algumas pessoas acreditam que o Apocalipse será causado por um evento natural, como um asteroide ou uma erupção vulcânica. Outros acreditam que será causado por um evento humano, como uma guerra nuclear ou uma pandemia. Ainda outros acreditam que o Apocalipse será um evento espiritual, como o retorno de Cristo ou o julgamento final. Se acreditarmos que o Apocalipse é iminente, podemos ser mais propensos a fazer escolhas que sejam importantes para nós e para nossos entes queridos. Também podemos ser mais propensos a ajudar os outros, pois saberemos que temos pouco tempo para fazer a diferença no mundo. Se o Apocalipse não acontecer, ainda teremos vivido nossas vidas de forma significativa e teremos deixado um legado positivo. Aqui estão algumas das profecias do Apocalipse mais famosas. O livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, contém muitas profecias sobre o fim dos tempos. O Alcorão também contém profecias sobre o fim dos tempos. Os Vedas, os textos sagrados do hinduísmo, também contêm profecias sobre o fim dos tempos. O livro dos Mormons, um texto sagrado do mormonismo, também contém profecias sobre o fim dos tempos. Estas são apenas algumas das muitas profecias do Apocalipse que existem. É importante notar que essas profecias não são consensuais e que há muitas diferentes interpretações sobre o que elas significam. No fim das contas, a questão de saber se o Apocalipse acontecerá ou não é uma questão de fé. Não há como saber com certeza o que o futuro reserva. No entanto, é importante viver nossas vidas de forma significativa e fazer a diferença no mundo, independentemente de acreditarmos ou não no Apocalipse. A vinda de Jesus é um evento bíblico que é esperado por muitos cristãos. A Bíblia diz que Jesus voltará um dia para julgar os vivos e os mortos e para estabelecer o seu reino na terra. Não há uma data específica para a volta de Jesus, mas os cristãos acreditam que será um evento repentino e inesperado. Quando Jesus voltar, ele trará paz e justiça para o mundo e aqueles que o seguirem serão salvos. A volta de Jesus é um evento muito importante para os cristãos, pois é um sinal da esperança e da redenção que Jesus oferece. Os cristãos acreditam que quando Jesus voltar, o mundo será um lugar melhor e que todos serão salvos.